Você sabia que é possível viajar gastando muito pouco? Que existem estratégias precisas e garantidas para se comprar passagens aéreas por menos da metade do preço? E mais, que pouquíssimas pessoas conhecem essas técnicas e mais do que gastar menos, você pode gastar melhor. Pagar o preço de uma só viagem e fazer 2, 3 ou até 4 viagens internacionais? E eu não estou te falando de viagens curtas ou desconfortáveis. Eu estou te falando de viagens para Estados Unidos, Europa, Egito, Austrália e também para viagens dentro do Brasil. Isso te parece interessante? Todos esses lugares são perfeitamente alcançáveis para pessoas como eu e você. Sim, existem estratégias para se comprar passagens aéreas e que a maioria das pessoas desconhecem, inclusive viajantes experientes e até alguns agentes de viagem. Eu descobri, eu decodifiquei essas técnicas e são elas que eu vou passar para você nessa série de vídeos. Esse é apenas o primeiro de 4 vídeos onde eu vou te ensinar essas estratégias simples e poderosas que você pode usar para viajar todo mundo. Nesse vídeo eu vou te ensinar conceitos que não se ensinam na escola, que você não aprende nos canais de TV que você assiste e nem nos sites que você acessa. E mais do que aprender, eu quero você aplicando essas técnicas. Eu quero você viajando o mundo. Eu quero você fazendo o que milhares de pessoas que conhecem a fórmula de passagens fizeram. Veja, na última edição foram mais de 11 mil pessoas aprendendo e aplicando essas estratégias. Eu sei que muitas pessoas deixam de viajar, deixam de conhecer os lugares que desejam por acharem que são financeiramente inalcançáveis. E por isso eu criei essa série de vídeos onde eu vou abrir a caixa preta das passagens aéreas, mostrando para você como viajar o mundo é perfeitamente possível para quem conhece as estratégias corretas. Se esse é o seu caso, se você é uma dessas pessoas que quer gastar menos para poder viajar mais, esse vídeo é para você. Seja você um velho viajante ou um novo, alguém que está começando agora, eu tenho certeza que o que eu vou te mostrar nessa série de vídeos vai te deixar de boca aberta e querendo viajar agora mesmo. Já nesse primeiro vídeo eu vou abordar 3 assuntos principais. O primeiro deles é como você faz para viajar em época de crise e com o dólar alto. O segundo é como fazer diversas viagens internacionais gastando menos de um salário mínimo. E o terceiro assunto, que é o que eu mais gosto, é como você pode ir para diversos destinos pagando apenas uma passagem. Incrível, não é verdade? Talvez isso possa parecer irreal para você, mas eu posso te garantir que isso é sim real. Fica comigo que você vai descobrir por si próprio nos próximos minutos. Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os detalhes dessas passagens diretamente na tela do meu computador e te explicar minuciosamente todas as estratégias que eu uso para viajar. Talvez você me conheça por ter um dos maiores projetos de viagens na internet, que é o Viajantes Aprendizes. Ou talvez já tenha lido alguma coluna minha no Dutch Free ou no Dube, que é uma rede social de viajantes. Ou quem sabe até você me segue em alguma rede social, como Instagram, Facebook, Snapchat, ou até você nem me conheça, tenha caído de paraquedas por aqui só querendo economizar em passagens aéreas. O que eu posso te garantir é que seja lá qual for o seu caso, você está no lugar certo. Se você por algum motivo ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Rafael Incal, matemático por formação e eu sou também um viajante por paixão. E unindo minha vida acadêmica ligada a fórmulas e equações com a minha vontade de viajar, eu pude decifrar o mundo das passagens aéreas. E são essas estratégias que eu vou compartilhar com você nessa série de 4 vídeos. Eu já dei aula em grandes colégios e cursinhos pré-vestibulares nos últimos anos, trabalhando numa das profissões mais gratificantes que existem, mas em contrapartida, uma das menos valorizadas. Você e eu sabemos que dar aula no Brasil é uma coisa bem difícil por muitos motivos, principalmente salarial. Eu me formei em matemática pela USP e depois de estudar a fundo o mercado das passagens aéreas, eu pude perceber que assim como as equações que eu ensinava na escola, as passagens aéreas também seguem uma fórmula. Mas calma, eu prometo que eu não vou te ensinar números complexos nesses vídeos, nem aquelas fórmulas que muitas vezes só os professores entendem. Pode parecer um sonho o que eu vou te falar aqui nessa série de 4 vídeos. E eu sei também que você vai concluir por A mais B porque essas técnicas funcionam para mim, funcionaram para os meus alunos e também vão funcionar para você na sua próxima viagem. Nos últimos anos eu estive em 47 países ao redor aí dos 5 continentes, usando técnicas de compra de passagem que eu fui aprendendo com turismólogos, agentes de intercâmbio, de viagem e também estudando por conta própria dentro e fora do Brasil. Já pode ir tirando seu passaporte da gaveta, porque quando aprender isso que eu vou te ensinar nessa série de 4 vídeos, você vai querer sair correndo para o aeroporto. Sabe aquela sensação de frio na barriga que você sente
toda vez que vai começar uma viagem? Pois é, essa sensação vai virar rotina. Já nesse primeiro vídeo, eu vou te ensinar a transformar uma simples passagem de ida e volta num tour por diversos destinos, sem muitas vezes colocar a mão no bolso. Essas técnicas eu pude ensinar a muitas pessoas que nunca sequer tinham saído do país e nem viajaram de avião. Mas eu também pude ensinar a viajantes experientes, como o Vinícius Teles, que já viajou aí, ele já morou em mais de 70 países. É incrível, né? O Vinícius e a Paty já viajaram demais e mesmo assim ainda não conheciam as diversas sacadas que eu ensino sobre compras de passagem. Olá, eu sou o Vinícius Teles do site Casal Partiu. Eu e minha esposa, Patrícia Figueira, nós somos nômades digitais, estamos no 5º ano nosso na estrada. A gente nesse momento está aqui em Chiang Mai, na Tailândia, um lugarzinho super legal, num barzinho que tem um ônibus, é um lugar bem bacana. E eu fiz esse vídeo aqui para falar sobre o Fórmula de Passagens, que é um curso que eu fiz. Embora a gente já viaje, obviamente, há muito tempo e esteja muito habituado ao processo de comprar passagem e tudo mais, eu resolvi aproveitar para fazer esse curso do Fórmula de Passagens, ver se eu conseguia aprender alguma coisa nova que ajudasse a gente a economizar na hora de comprar uma passagem aérea. E a verdade é que eu aprendi um monte de coisa nova. Por mais experiente que eu já fosse, eu aprendi muita coisa nova e muita coisa boa, muita coisa útil que me fez, de fato, economizar mais nas passagens. Inclusive, a passagem que nós compramos, a mais recente, para ir do Brasil para a Europa e depois da Europa para cá, para a Tailândia, a gente usou essas técnicas que foram ensinadas no curso e realmente nos ajudou a poupar uma grana bastante grande. E não apenas isso, uma das coisas que a gente descobriu lá e não tinha tanto conhecimento assim, é essa possibilidade de, às vezes, numa única passagem, envolver várias cidades. No final das contas, com o preço que a gente pagaria para ir numa única cidade, a gente conseguiu envolver várias. Então, é um conhecimento muito útil que a gente adquiriu no curso, foi muito bom. E a gente agora recomenda fortemente para que todo mundo conheça e faça o curso. Vale muito a pena para quem quer viajar e economizar, obviamente, na hora de comprar sua passagem aérea. As passagens aéreas são muitas vezes a parte mais cara de uma viagem. E conseguindo reduzir para mais da metade esses custos, fará com que você caminhe a passos largos para os seus próximos destinos. Devido à minha formação acadêmica, eu sempre me dediquei a pesquisar estratégias e fórmulas de maneira minuciosa. Depois de muita pesquisa e muitas horas juntando as pecinhas desse quebra-cabeça, eu consegui, enfim, desvendar as regras do mundo das passagens. A partir de então, eu pude usar essas regras ao meu favor e viajar o mundo, mesmo quando eu trabalhava como professor. Essas estratégias mudaram totalmente a minha vida. Eu abandonei meu diploma, abandonei meu mestrado numa universidade federal para ensinar essas técnicas a outras pessoas. Hoje eu sou um viajante profissional e eu estou sempre rodando ao redor do mundo, aprendendo e ensinando estratégias novas e a cada dia levando esse conhecimento para os meus milhares de seguidores. Também ministro diversas palestras no mundo real e no mundo virtual, sempre com o mesmo propósito: ajudar as pessoas a viajarem mais, ajudar as pessoas a viajarem melhor. Eu sei que essa vida de viver sempre viajando é a vida dos sonhos de muita gente. E também já foi a minha, pode acreditar. Eu achava muito legal ver lugares como Coliseu, Machu Picchu, Pirâmides do Egito pela TV e por revistas. Mas infelizmente, naquele passado não muito distante, essas viagens não faziam parte da minha rotina. Assim como eu, a maioria dos meus amigos sequer tinha saído do país. Minha vontade de conhecer aqueles lugares que eu via na TV era gigantesca. Mas, sendo bem sincero, me faltava grana para realizar esses sonhos. Na época, eu era recém-formado e ainda professor. Como você pode ver, as coisas não estavam muito bem para eu ter a vida que eu queria. E mesmo com diversos fatores jogando contra a minha vontade, eu sempre acreditei numa coisa que um cara chamado Napoleão Hill diz: tudo que a mente humana é capaz de conceber, ela também é capaz de alcançar. E da mesma forma que eu podia sonhar em viajar ao mundo, eu também podia tornar aquilo real. E foi isso que aconteceu. Para ser sincero, até hoje eu me pego sem acreditar quando eu me vejo às vezes em cima de uma montanha na Austrália ou na boca de um vulcão no meio do Oceano Pacífico. Eu lembro bem que quando eu decidi fazer meu primeiro mochilão, há 9 anos atrás, eu trabalhei como um maluco. Eu ainda era professor e naquela época eu praticamente dobrei meu número de aulas. E eu economizava em cada centavo para poder realizar essa viagem. Com muito esforço e sendo muito pão duro, eu consegui enfim fazer minha primeira viagem para a Europa. Apesar de ter juntado o máximo de grana que eu podia naquela época, ela ainda era um pouco curta para a viagem que eu queria fazer. Por isso, naquela época, eu entrei em contato com alguns viajantes mais experientes que eu,
para ver se eu conseguia alguma maneira de viajar mais barato. Mesmo assim, minha ideia não deu muito certo. Cada um falava usando palavras diferentes, mas todos no fundo diziam a mesma coisa. Viajar é para poucos, viajar custa caro. E hoje eu não só discordo, como eu dedico todo o meu tempo e o meu conhecimento para mostrar o quanto isso é falso. Viajar é para quem tem conhecimento, viajar é para quem tem coragem e para quem conhece as estratégias certas. Eu ignorei essas pessoas que me diziam que viajar não era para todo mundo, e eu economizei o máximo que eu podia. Mas na época ainda fiquei devendo uma grana para os meus amigos. Mas terminada essa viagem eu demorei alguns meses ainda para pagar essas pessoas. Mas depois de muita aula dada, eu pude pagar tudo que devia para aqueles que me ajudaram a realizar meu sonho. Apesar de gastar muito mais do que eu devia naquela primeira viagem, ela certamente valeu a pena. Hoje eu vejo que foi lá que a minha vida começou a mudar. E eu já vou te mostrar essas estratégias e eu tô te contando um pouco da minha história porque você talvez tenha uma história parecida com a minha. Você pode querer viajar mais e ainda não ter os conhecimentos corretos que vão te ajudar nessa jornada. E isso vai mudar após conhecer a fórmula de passagens. Eu lembro bem, nessa minha primeira viagem em 2008, quando eu conheci um cara lá em Roma, na recepção do hotel que eu estava hospedado. Era um hotel bem simples, e era o melhor que eu podia pagar naquela época. Bati um papo com ele enquanto esperava para fazer o check-in. Ele me disse que o nome dele era José Andrés, e ele era paraguaio. E também, em poucos minutos, ele me disse que trabalhava na TAM e estava fazendo aquela viagem para passar as férias. Ele me disse que estava voando de graça. Eu disse para ele, pô, Juan, isso daí é a melhor coisa de você trabalhar em companhias aéreas, você poder viajar de graça. Ele me falou que essa, sem dúvida, era a melhor parte. Mas ele também me disse que muita gente joga dinheiro fora quando quer viajar ao mundo, ou pior, deixa de viajar, porque existiam estratégias que a maioria das pessoas desconheciam. Se você se encontra em um desses dois perfis, o do que acha que pode gastar menos com viagem que já faz, ou que ainda não viaja por falta de grana, continua assistindo. O José me disse um nome que na hora pareceu bem esquisito. Yield Management. Eu até pedi para ele escrever num papelzinho. Ele disse que era pesquisando esse nome esquisito que eu deveria começar a minha pesquisa, começar os meus estudos se eu quisesse mesmo aprender as melhores sacadas de compra de passagens. Eu não tinha ideia da dimensão desse conhecimento, mas eu resolvi conferir. Quando eu voltei ao Brasil, eu comecei a pesquisar e descobri um monte de coisa interessante. Esse nome esquisito, Yield Management, é um sistema de gerenciamento de dados que controla a venda de passagens aéreas. Enfim, os números. Agora eu tinha encontrado o que eu precisava. Algo que tinha a ver com todos os meus anos de USP, mestrado e horas na biblioteca. Um sistema lógico, numérico e baseado em oferta e demanda. E não sou só eu que estou te falando isso. São diversos estudos, tese de mestrado, doutorado, dentro do Brasil e ao redor do mundo. Mas calma, se você tem pavor de números como muita gente tem, saiba que eu já fiz todo o trabalho sujo. Eu decodifiquei o sistema para trazer tudo mastigadinho para você. Eu pude perceber nas minhas pesquisas que, diferentemente de tickets de cinema ou até de passagens de ônibus, onde você sempre paga o mesmo valor, independente da data que compre e onde você se senta, nos aviões as coisas não são assim. Muitas vezes, o cara que viaja ao seu lado, ele pode ter pago muito mais ou muito menos do que você. Estranho, né? Mesmo avião, mesmo tipo de assento, mesma refeiçãozinha, comidinha de avião e preços bem diferentes. Infelizmente, poucas pessoas sabem disso e não é raro ver pessoas pagando absurdos nas suas passagens. Esses dias mesmo, eu vi uma passagem que eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Era uma passagem de São Paulo a Paris e a duração dela era de mais de 30 horas. Isso, para você ter uma ideia, é mais que o dobro de um voo direto. Além disso, esse voo tinha duas conexões horrorosas, com uma logística bem esquisita. Uma nos Estados Unidos e outra no Canadá. Ainda nesse vídeo eu vou te explicar como essas conexões, que a princípio são horrorosas, elas podem ser as suas maiores aliadas na viagem. Não bastasse o horário ruim e o tempo de voo enorme e essa conexão para atrapalhar, ainda tinha a questão do preço. E sério, eu não vou te falar qual foi o preço dessa passagem, eu vou te mostrar na tela do meu computador, senão você não vai acreditar. E mais um detalhe, nessa passagem que você teria que passar nos Estados Unidos e no Canadá, você precisaria para visto para os dois países. Enquanto para ir para Paris, você como brasileiro não precisa de visto nenhum.
Vamos lá, vou te mostrar ali na tela do meu computador para ver se você acredita. Eu tenho aqui no site Skyscanner, São Paulo a Paris, uma pessoa econômico de 11 a 25 de julho. Essa passagem está sendo pela Air Canada e está me custando aí R$ 14.227. E o Skyscanner ainda não incluiu as taxas. Vamos dar uma olhadinha quanto que fica esse valor, que já é absurdo sem as taxas. Vamos ver quanto que ele fica com as taxas. Vamos lá para a próxima tela. E aqui temos essa passagem muito cara, porque ela custa $4.352, 177 dólares de taxas, encargos, etc., totalizando $4.529,66. E ele ainda pergunta se você quer fazer um upgrade para, não é nem para executiva, é para premium econômica. Então tá muito caro. Muitas vezes com 384 você consegue ir até para a Europa, e eu ainda vou te mostrar isso nessa série de vídeos. No vídeo 2 eu vou te mostrar. Mais de R$15 mil. E isso na classe econômica, hein? Com R$15 mil eu dou a volta ao mundo 3 vezes de avião e ainda sobra dinheiro. E se você não acredita, fica de olho no vídeo 3 dessa série que eu vou te mostrar em detalhes essa volta ao mundo. Essa passagem que eu te mostrei foi encontrada no site Skyscanner. Mas eu quero deixar bem claro que a questão aqui não é o site em si. A questão é muito mais saber procurar do que o site utilizado. Eu mesmo já comprei ótimas passagens usando esse mesmo site. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que se você entrar e pesquisar, você vai encontrar esse absurdo de valor. Pode ser que sim, pode ser que não. O que eu quero te dizer é que esse assento ele será ocupado por alguém que não conhece as estratégias corretas. E o que eu posso te garantir é que esse alguém não vai ser você, pois você está indo agora para o seleto grupo de pessoas, para o próximo nível de viajantes, aqueles que conhecem a fórmula de passagens, aqueles que viajam mais, viajam com mais conforto e viajam pagando menos. Com o conhecimento que eu adquiri nas minhas pesquisas, eu percebi que assim como eu usava fórmulas nos meus tempos de USP, eu podia seguir as fórmulas daquele sistema de nome esquisito e sempre comprar as passagens mais baratas do avião. Eu tive que pesquisar muito, eu tive que reunir muito conhecimento e organizar todas essas informações, pois existiam pouquíssimas informações em português, e o que existia estava bem desorganizado. Agora que você já viu como não conhecer essas estratégias pode te fazer pagar preços absurdos, deixa eu responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Rafael, como que eu faço para viajar com o dólar nas alturas? Como que eu faço para viajar em tempos de crise? O dólar subindo e descendo e frequentemente beirando os R$4 não é bom para ninguém. Mas aí eu te pergunto, se o dólar não baixar, você não vai viajar nunca mais? Com o câmbio desfavorável, é ainda mais importante conhecer as estratégias certas para viajar e não ficar dependendo da alta do dólar, da alta do euro, para você realizar suas viagens. Quem tem que ser o capitão da sua vida, o capitão das suas viagens é você e não o dólar. Inclusive, com essa alta do dólar e do euro, cada vez menos pessoas do Brasil têm ido para o exterior, o que tem feito o preço das passagens despencar. Deixa eu te explicar um pouco melhor. Se o dólar e o euro em alta é ruim para os brasileiros, ele é ótimo para quem ganha nessas moedas. Para eles, vir ao Brasil tem sido cada vez mais barato, o que tem aumentado significativamente a quantidade de pessoas que têm vindo para o Brasil. Ou seja, mais pessoas vêm para cá e esses aviões eles têm que voltar para o país de origem. Isso faz com que o preço caia, porque menos pessoas querem viajar. E é melhor as pessoas pagando pouco do que assentos vazios, não é verdade? Por isso, nos últimos meses tem existido voos a preços bem favoráveis para nós brasileiros. E eu separei alguns exemplinhos aqui rápidos para você ver. Primeiro exemplo aqui, São Paulo, Santiago do Chile. Ida e volta, já com taxas, já com impostos, R$ 838,76, menos de um salário mínimo, viagem internacional. Isso daqui no dia 14 de outubro. Dá uma olhada no próximo exemplo. Aqui diretamente no site da Latam, que é a nova fusão, né? A TAM não existe mais. A LAN e a TAM se juntaram e fundaram a Latam. Aqui diretamente no site da companhia, mais uma viagem internacional, indo para Ciudad del Este, no Paraguai, ida, volta, taxas, R$ 719,61. Anota aí, segunda viagem internacional pagando menos de um salário mínimo. Vamos para a terceira. São Paulo, Buenos Aires, ida, volta e taxas, R$ 877,29.
Dei 3 possibilidades de viagens internacionais dentro da América do Sul. Olha que legal! 3 capitais que você pode conhecer pagando muito menos do que você podia imaginar. Gastando menos de um salário mínimo, você consegue fazer várias viagens internacionais, como as que eu acabei de te mostrar agora. Importante dizer que em todos os exemplos que eu estou te mostrando, já estão inclusas as passagens de ida, volta e todas as taxas, todos os impostos. Ou seja, o preço que você vê aqui é o preço final que você vai gastar. Já com menos de 2 salários mínimos, você consegue também para diversos destinos, como os Estados Unidos, como você pode ver aqui nesse exemplo. Olha só que legal esse exemplinho aqui. Vou para Nova York, 800 e poucos reais, mais taxa, mais encargo, deu 1.253,11 centavos para você poder tomar seu café da manhã do Central Park, visitar a Estátua da Liberdade. É isso que custa ida, volta e taxa. E você consegue ir para a terra do Tio Sam pagando aí muito menos de 2 salários mínimos. Vamos ver mais um exemplo? Outra ótima promoção que apareceu foi essa daqui, ó. São Paulo, Tel Aviv. Eu estou cruzando lá para Israel, estou indo praticamente para o outro lado do mundo, R$ 1.050, com uma parada no Canadá. Talvez eu ainda conseguisse melhorar essa passagem, mas depois eu vou te falar isso daí. Mas R$ 1.050 mais taxas e de volta. Olha o tanto que eu estou andando, pagando 1.000 e poucos reais. Vamos ver com as taxas. Aqui, ó, essa viagem já com as taxas, R$ 1.320. Tá indo de São Paulo para ir até Israel e voltar. É muito, muito barato. Só de saber aproveitar as promoções, você já consegue aí ótimos voos. E se você conhece as promoções junto com as estratégias, aí ninguém te segura mais. Eu poderia dar diversos exemplos aqui, mas eu sei que seu tempo é precioso e eu preciso te ensinar ainda nesse vídeo como você faz para ir para diversos países pagando apenas uma passagem. Eu te dei esses exemplos para mostrar que com o dólar e o euro em alta é preciso mais do que nunca conhecer as estratégias e comprar sempre as passagens mais baratas do avião. Como eu te falei, eu aprendi muitas estratégias em meus anos de imersão em estudos de passagens aéreas. Uma dessas estratégias é que eu vou te mostrar agora e é uma das minhas preferidas. O nome dessa estratégia é Stop Over. Você está pronto para aprender? Você está pronta para aprender a como transformar sua viagem comum em 2 ou 3 viagens? Veja só, segundo as leis internacionais da aviação, uma companhia aérea ela sempre tem que parar no seu país de origem antes de seguir para o seu destino final. Por exemplo, se eu comprar uma passagem pela Alitalia, que é uma companhia aérea italiana, ela sempre deverá parar na Itália antes de seguir para o seu destino final. Isso poderia ser uma desvantagem, porque ninguém quer ficar tomando chá de aeroporto, ficar sentado numa cadeira dura até o próximo voo, não é verdade? Esse tipo de conexão costuma durar horas e só auxilia na logística para as companhias aéreas, não trazendo benefícios para a maioria dos viajantes como você. Mas você acaba de sair do time da maioria. Ao invés de ficar horas sentado no aeroporto, você vai fazer essa conexão ser esticada. Ela, ao invés de durar algumas horas, ela vai durar vários dias. E você vai poder permanecer na Itália, conhecer o país como um todo e não só o aeroporto sentado numa cadeira dura. O mais legal disso tudo é que muitas vezes essa conexão você vai conseguir fazer sem pagar nada por isso. Como eu te disse, essa é uma técnica poderosíssima e o nome dela é Stop Over. Parece mentira, né? Fazer um problemão se transformar numa viagem extra. Mas eu não estou aqui para te contar a história, e sim para te mostrar na prática, te mostrar em detalhes como você também pode fazer isso. Você já entendeu o poder que essa técnica tem, mas eu tenho certeza que você quer ver ela funcionar, não é verdade? Por isso, eu vou te mostrar agora mesmo um exemplo na tela do meu computador. Bora lá? Eu tenho São Paulo-Londres de 15 a 29 de setembro, um passageiro. Observa aqui o tipo da passagem, que é ida e volta, classe econômica, e eu estou indo aqui pela Air Europa, que é uma companhia espanhola. Conforme eu te expliquei, ela tem que parar na Espanha. Então eu vou tentar quebrar esse voo em 2 partes. Ao invés de parar na Espanha e ficar algumas horas na Espanha, eu vou tentar esticar e ficar alguns dias. E observa o total aqui que está dando 633 euros. Observa aqui que meu voo, que era de ida e volta, ele virou um voo de múltiplos destinos. Então ele ficou São Paulo-Madrid, Madrid-Londres e Londres-São Paulo. Ou seja, eu estou entrando em Madrid no dia 15 e só saindo de Madrid no dia 22. Ganhei mais de uma semana aí em Madrid. E aqui mantendo a minha data de ida e volta. E também mantendo o preço. Olha que legal. Consegui incluir a capital espanhola aqui na minha viagem sem tirar €1 a mais do bolso. Olha que barato.
e você está indo aí para 2 países da Europa, você não está fazendo uma viagem para a Europa, você está fazendo 2 viagens para a Europa por menos de R$ 2.500. Isso é muito considerável. Vamos ver mais um exemplo? Aqui São Paulo-Berlim, de 8 a 22 de junho. Esse voo ele está indo pela Alitalia, ou seja, ele tem que fazer uma parada em Roma. Na volta ele está voltando pela Air France, ele tem que fazer uma parada em Paris. Então olha que legal. Eu vou tentar encaixar uma cidade a mais para ver o que acontece com esse preço. Ele está 1.924. Nesse caso aqui, o Submarino ele não está incluindo as taxas. Vamos nos apegar aqui ao stopover. Vamos tentar fazer essa paradinha em Roma, ver o que acontece. Opa, olha aí que legal. Eu estou fazendo São Paulo-Roma, Roma-Berlim e depois eu estou fazendo Berlim-São Paulo. Eu coloquei aí, mantendo as datas de início e de final, que é 8 e 22 de junho, e colocando aí no meio do caminho, no dia 15 de junho, uma ida de Roma para Berlim. Olha que bacana. Você podia aí usar uma técnica chamada Open Jaw e tentar fazer um stopover na ida e parar na Itália e um stopover na volta e parar em Paris. Eu vou te falar dessa técnica no segundo vídeo dessa série, tá bom? O stopover ele pode ser feito em diversos voos, inclusive em alguns voos nacionais. E é uma das técnicas mais poderosas que eu conheço. Usando essa técnica, eu já voei para diversos países sem colocar a mão no bolso, como Portugal, África do Sul, Dubai, China e mais um monte. Eu também pude ensinar essas técnicas para outras pessoas e elas puderam fazer o mesmo. Veja só esse vídeo que a Vanessa gravou lá do outro lado do mundo, diretamente da Tailândia. Oi pessoal, eu sou Vanessa do blog A Menina que Viaja. Estou falando aqui diretamente da Tailândia e quero gravar esse vídeo para vocês para explicar uma técnica que eu fui beneficiada e foi muito legal. Eu saí do Brasil, cheguei na Tailândia, mas no meio do caminho eu fiz uma conexão em Dubai de 2 dias e pude parar ali e conhecer o país. O nome dessa técnica é stopover. Isso significa que quando você compra uma passagem aérea de um destino, de uma origem X para um destino Y, a companhia aérea ela faz a conexão em algum país e ali você pode parar, descer, sem pagar nada mais pela passagem aérea. Foi o que eu fiz em Dubai e conheci Dubai. Agora eu estou aqui na Tailândia, como vocês podem ver. Um lugar maravilhoso, paradisíaco. Essa técnica eu aprendi em um curso chamado Fórmula de Passagens, que o autor dele é o Rafael Incal, um viajante profissional no qual eu tive a chance de conhecer. E a partir daí eu fiz o curso é bem bacana, bem maneiro, e aí comecei a aplicar as técnicas que eu aprendi nesse curso. Desde então, eu sempre compro as minhas passagens aéreas de forma mais barata e consigo fazer com que, além de eu conhecer o destino que eu quero, eu também possa parar no meio, onde a companhia aérea faz a conexão, e simplesmente conhecer o país sem pagar nada mais por isso. É isso, pessoal, é essa dica que eu queria dar para vocês. Eu sou Vanessa do blog A Menina que Viaja. Tchau, tchau. Existem muitas outras técnicas além do stopover, mas eu não falarei delas, senão esse vídeo vai ficar imenso. Já no segundo vídeo dessa série de 4 vídeos, eu vou te mostrar como você faz para viajar para 10 países da Europa pagando menos de $1.000 em passagem aérea. É isso mesmo que você ouviu. Eu vou te mostrar como viajar para diversos destinos do mundo, para todos os lugares que você sempre sonhou, gastando muito menos do que você podia imaginar. Como você viu, existem pessoas que pagam mais de R$15 mil. Eu sei que é um absurdo, mas é um absurdo real. Mas mais de R$15 mil para ir só para um destino da Europa. Eu vou te mostrar como ir para 10 pagando menos de $1.000. Pode parecer irreal, mas você já percebeu que eu não mostro nada pela metade. Eu vou te dar a faca e o queijo para você tirar sua viagem do papel. E antes da gente terminar, eu gostaria de saber o que você achou desse vídeo, através do seu comentário. Para que você faça esse comentário, basta você rolar a barrinha aqui do lado e escrever aqui na caixinha que aparece para você. E para você que assistiu esse vídeo até agora, eu quero te agradecer e por isso eu tenho um presente para você. Eu preparei um infográfico completo onde eu mostro diversas estratégias simples e poderosas na compra de passagens. Nesse infográfico eu te mostro quais são os melhores dias da semana para você comprar passagem, os melhores horários, a antecedência correta para comprar essas passagens e mais um monte de coisa. Também não vou te revelar tudo aqui. Clica aqui embaixo e baixe esse infográfico porque tem muito mais coisa para você. Basta clicar e baixar, combinados? E se você ficou com alguma dúvida, se quer saber um pouquinho mais de stopover, também basta deixar seu comentário. Eu leio e eu respondo a todos eles e vai ser um prazer
poder responder seu comentário também. Eu quero ver você empolgado, eu quero ver você empolgada em aprender mais e viajar mais, em viajar o quanto antes. E saiba que é muito importante para mim saber o que você está achando, fazer com que você me ajude a te ajudar, fazer com que eu crie cada vez mais conteúdo direcionado para tirar as suas dúvidas. Ficamos assim então, eu aguardo seu comentário abaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Fui! Olá, eu sou Janice, empresária e terapeuta holística na lifeenergylife.com e na Frequência Cósmica. E eu estou aqui nesse vídeo para dizer para vocês que eu sempre gostei de viajar, já tive algumas oportunidades de viagem. Eu conheci a Argentina, Caribe e alguns países da Europa, mas eu sempre me sentia refém dos altos valores das passagens e das tarifas, até eu conhecer o Fórmula de Passagem do Rafael Incal, que realmente vem me trazendo muitos benefícios neste mundo das viagens. Então, eu acredito que nós somos os criadores da nossa realidade, e se você realmente quiser criar a sua realidade, se você gosta de viajar, acesse os conhecimentos do Fórmula de Passagem do Rafael Incal. E hoje eu estou aqui na praia de Miramar, Vila Nova de Gaia, em Portugal, neste dia maravilhoso, aproveitando tudo de bom que o Fórmula de Passagens tem me dado.